Meu nome é Alice Siqueira. Tenho 27 anos e meu trabalho consiste em salvar livros em decomposição. Passo meus dias manuseando objetos frágeis com as mãos gentis e pacientes. Mas minha própria família, eles nunca me trataram com esse mesmo cuidado. No ano passado, em um jantar que supostamente celebrava a grande promoção da minha irmã, Camila, eu quase morri. Tudo aconteceu em questão de segundos. Eu tinha tomado apenas uma colherada da sopa cremosa que haviam colocado à minha frente. Instantaneamente, minha garganta começou a fechar. Senti meu peito como se estivesse sendo esmagado por uma morsa. Eu não conseguia respirar, não conseguia emitir um som sequer. Caí da cadeira, batendo no chão polido com um estrondo. O quarto inteiro começou a girar. Ouvi exclamações de outros convidados. Mas minha irmã... Ela não gritou por socorro. Ela não pegou o telefone para ligar para o SAMU. Ela riu. "Ah, para com isso, Alice!" Ela disse, olhando para mim enquanto eu lutava por ar sobre o tapete caro. "Para de ser tão dramática para chamar atenção." É patético. Enquanto a escuridão começava a engolir minha visão, vi Juliano Castro, o bilionário e CEO da empresa dela, correndo em minha direção, com o rosto transformado em uma máscara de puro terror. Ele sabia que aquilo não era fingimento. Com o último fragmento de força que me restava, levantei uma mão trêmula e apontei o dedo para a tigela sobre a mesa. Eu precisava que eles guardassem aquela sopa, porque eu sabia, com uma certeza arrepiante, que aquilo não tinha sido um acidente. Aquilo foi uma tentativa de tirar minha vida. Antes de entrarmos nos detalhes, por favor, certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo me contando de qual lugar do Brasil você está assistindo. Para entender por que minha própria irmã faria algo assim, primeiro você precisa entender quem é Camila. E mais importante, você precisa entender o papel que me foi designado. Na família Siqueira, todos tinham um papel definido para desempenhar. Esses papéis foram gravados em pedra muito antes de eu sequer nascer. Camila era a estrela. Como primogênita, ela era barulhenta, deslumbrante, exigente e extremamente inteligente. Ela era quem trazia para casa os boletins perfeitos, conseguia os papéis principais em todas as peças da escola e colecionava troféus no grupo de debate. Eu era a quieta, eu era apenas a Alice. Eu era o ruído de fundo para a performance brilhante dela. Meus pais, Ricardo e Helena, não apenas amavam a Camila, eles a adoravam. Olhavam para ela como se fosse um prêmio raro que tivessem ganhado de alguma forma. Quando Camila tirava um 10, a família inteira saía para comemorar com sorvete. Quando eu tirava um 10, minha mãe apenas dizia: "Que bom, querida. Agora você viu as notas da Camila? Ela está no topo da classe novamente." Não era apenas que eles a amavam mais, era que eles precisavam ativamente que eu fosse menos. Eles precisavam que eu fosse o público devoto para o show de uma mulher só dela. Se eu ousasse me aproximar dos holofotes, mesmo que por um momento, Camila me empurrava de volta para as sombras. E meus pais deixavam. "Não seja tão invejosa, Alice." Meu pai dizia sempre que Camila quebrava meus brinquedos ou estragava uma das minhas pinturas. "Ela só tem muita personalidade. Você precisa ser mais compreensiva." Então aprendi a me tornar pequena. Aprendi a ficar quieta. Encontrei minha fuga nos livros. Livros velhos e esquecidos. Apaixonei-me pelo cheiro de papel envelhecido e pelo peso tangível da história em minhas mãos. Descobri uma sensação de paz no silêncio, em consertar coisas que estavam quebradas. Foi isso que me levou a me tornar uma restauradora de livros antigos. É uma profissão silenciosa. Exige paciência, mãos firmes e um conhecimento intrincado de química e história. Minha família desprezava isso. "É tudo tão empoeirado", minha mãe disse quando declarei minha escolha de faculdade. "Isso é trabalho para solteironas. Não é uma carreira de verdade", meu pai acrescentou. "A Camila vai para as relações públicas. Ela vai construir marcas. Ela vai ser alguém.
O que você vai ser? Uma bibliotecária com um tubo de cola? Eles dois riram. Eles sempre riam de mim. Vamos avançar para a tina noite daquele jantar. Era uma terça-feira de novembro. Estava um frio cortante lá fora em São Paulo, mas dentro do restaurante estava quente e cheirava a perfume caro e trufas ricas. O restaurante se chamava Aurélia, o tipo de lugar onde os menus não listam preços e a água de cortesia parece uma safra fina. Estávamos lá, é claro, para celebrar a Camila. Ela tinha acabado de conseguir uma promoção enorme na Castro Indústrias, tornando-se a vice-presidente sênior de comunicações mais jovem da história da empresa. Foi uma conquista gigantesca. Meus pais estavam praticamente radiantes. Pareciam ter acabado de ganhar na Mega Sena. Minha mãe usava suas melhores pérolas. Meu pai tinha lustrado os sapatos até brilharem como espelhos. E então havia a Camila. Ela estava em um vestido escarlate que parecia feito de seda perigosa. Ela estava deslumbrante. Também parecia faminta, não pela comida, mas pela adoração. Eu estava em um vestido preto simples. Tinha feito um esforço para parecer apresentável. Eu queria ficar feliz por ela, de verdade. Ficava dizendo a mim mesma, Alice, apenas aguente a noite toda. Sorria, concorde e aconteça o que acontecer. Não faça cena. Mas a tensão começou no segundo em que nos sentamos. Alice, Camila disse, seus olhos me percorrendo de cima a baixo enquanto eu tomava meu lugar. Esse é o mesmo vestido que você usou no casamento da prima Jéssica 4 anos atrás? Ela disse isso alto o suficiente para o garçom por perto ouvir. Meu rosto queimou de calor. Sim, é um vestido clássico, Camila. É um vestido cansado, ela debochou, tocando levemente o pingente de diamante em seu pescoço. Mas suponho que com um salário de consertadora de livros, você não pode exatamente dar uma passadinha na Chanel, não é? Minha mãe soltou uma risadinha. Ah, deixa em paz, Camila. A Alice não se importa com coisas como moda. Ela gosta de coisas velhas, coisas empoeiradas, meu pai corrigiu, tomando um gole de seu uísque. Coisas mofadas. Apertei o guardanapo no meu colo até meus nós dos dedos ficarem brancos. Chama-se conservação, pai. Eu preservo a história. Na semana passada, restaurei um manuscrito de primeira edição do século XVIII. Tediante, Camila cantarolou. Enfim, vamos falar de algo que realmente importa. Vamos falar de mim. A hora seguinte foi um monólogo dedicado a Camila. Ela falou sobre seu novo escritório de canto, seu novo salário de 6 dígitos, as pessoas que teve que demitir para chegar lá. Ela se gabou de como todos na empresa tinham pavor dela, como se isso fosse uma medalha de honra. Meus pais pendiam em cada palavra dela. Eles balançavam a cabeça, exclamavam e brindavam a genialidade dela. Eu apenas fiquei ali, beliscando meu pão, tentando me tornar invisível. Então, toda a atmosfera da sala mudou. As pesadas portas de carvalho da nossa sala de jantar privativa se abriram e Juliano Castro entrou. Juliano Castro não era apenas um homem, ele era uma lenda. Era o presidente da Castro Indústrias, um bilionário que construiu o próprio império, com seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos tão afiados que pareciam ler sua alma. Ele era um homem assustadoramente poderoso que geralmente não aparecia em jantares de funcionários. Mas ele estava aqui pela Camila. Camila se levantou de um salto, exibindo seu sorriso mais brilhante e praticado. Juliano! Ela exclamou. Estou tão honrada por você estar aqui. Juliano deu um sorriso educado, apertou a mão dela e depois a dos meus pais. E então ele se voltou para mim. E você deve ser a irmã. Ele disse, com a voz profunda e calma. Eu me levantei, sentindo minhas pernas um pouco instáveis. Oi, sou a Alice. Alice, ele repetiu, seu olhar sustentando o meu. Ele não me descartou nem olhou através de mim. Camila imediatamente interveio antes que eu pudesse dizer outra palavra. Ah, ela apenas cola papéis velhos, Juliano. É um hobbyzinho bonitinho. Nada sério como o trabalho que fazemos.
Juliano arqueou uma sobrancelha. Ele olhou para Camila, depois de volta para mim. É mesmo, Alice? Apenas um hobby. Uma faísca de desafio acendeu no meu peito. Olhei o bilionário direto nos olhos. Não, senhor, não é um hobby. Sou restauradora. Especializo-me na estabilização química de papel do século XVII. Eu impeço a história de virar poeira. A mesa ficou em silêncio. Meus pais pareciam absolutamente horrorizados por eu ter contradito a Camila na frente do chefe dela. Mas Juliano não parecia horrorizado. Ele parecia intrigado. Estabilização química, ele disse, ocupando o assento bem ao meu lado. Não ao lado da Camila. Diga-me, como você lida com a acidez da tinta daquele período? Tenho uma coleção de mapas marítimos antigos e a tinta ferrogálica está literalmente corroendo o pergaminho. É uma tragédia. Meus olhos se arregalaram. A tinta ferrogálica é incrivelmente complicada. É essencialmente um ácido. Você tem que usar um tratamento de fitato para neutralizar os íons férricos. Se não o fizer, o papel vai lentamente se queimar de dentro para fora. Juliano se inclinou para a frente, esquecendo completamente o menu, a companhia e até a Camila. Exatamente, ele disse, batendo levemente a mão na mesa em sua empolgação. Foi precisamente o que meu curador disse, mas ele tem pavor de tocar neles. Você acha que poderia dar uma olhada? Pelos 20 minutos seguintes, Juliano Castro, o magnata bilionário, ignorou sua recém-promovida vice-presidente sênior. Ele ignorou meus pais deslumbrados. Ele falou comigo. Perguntou-me sobre níveis de pH e técnicas de encadernação em velino. Ele me tratou como uma especialista. Tratou-me como se eu fosse fascinante. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu não era a sombra. Eu era a pessoa que alguém realmente queria ouvir. Eu estava feliz, estava radiante. Mas então, cometi um erro crítico. Olhei para o outro lado da mesa. Vi a Camila. Ela não estava comendo nem bebendo. Estava apenas me encarando. Seu rosto estava perfeitamente composto, mas seus olhos estavam gritando. Era um olhar de puro e absoluto ódio. Eu já a tinha visto irritada comigo antes, até brava, mas nunca tinha visto aquilo. Ela parecia um predador observando sua presa. Ela tinha trazido Juliano aqui para se exibir, para apresentar a ele sua família perfeita e sua vida perfeita. Ela queria ser o centro do universo dele. E, em vez disso, a bibliotecária empoeirada estava roubando o seu brilho. Meus pais notaram também. Minha mãe me deu um chute forte por baixo da mesa. Alice, minha mãe sibilou entre dentes cerrados. Pare de entediar o senhor Juliano com todas essas suas bobagens. Não são bobagens, Juliano disse, cortando minha mãe sem nem sequer olhar na direção dela. É fascinante. A senhora tem uma filha muito brilhante, dona Helena. Minha mãe congelou, pega em uma armadilha. Ela tinha que concordar com o bilionário, mas parecia causar-lhe dor física me elogiar. Ah, bem, sim, suponho que sim. Camila soltou uma respiração curta e aguda, que pareceu um chiado. Ela se levantou tão abruptamente que sua cadeira raspou ruidosamente contra o chão. Vou apenas ao toalete, ela anunciou com a voz tensa. Ela forçou um sorriso para Juliano que não chegou nem perto de seus olhos. Não deixe minha irmã te entediar até a morte, Juliano. Ela costuma se estender demais. Fique à vontade, Camila, Juliano disse com um aceno indiferente. Ele se voltou direto para mim. Então fale-me sobre o adesivo. Você usa pasta de amido de trigo? Camila ficou ali por um segundo, apenas nos observando. Observando-o sorrir para mim. Observando-me sorrir de volta. Aquele foi o momento. Eu sei disso agora. Aquele foi o momento em que ela decidiu que eu precisava ser punida. Aquele foi o momento em que ela decidiu me dar uma lição que eu nunca, jamais esqueceria. Ela girou nos calcanhares e se afastou. Mas ela não foi ao banheiro. Eu a vi virar à esquerda, em direção à cozinha. Não pensei nada sobre isso na hora. Eu estava feliz demais.
estava finalmente sendo vista. Eu não tinha ideia de que minha irmã estava entrando naquela cozinha para encomendar minha execução. Camila ficou fora por cerca de 10 minutos. Quando voltou, toda a energia da sala tinha mudado. Ela não estava mais rígida e irritada. Parecia relaxada, até satisfeita como um gato que encurralou um rato com sucesso. Ela se sentou, alisando o vestido vermelho sobre o colo. Deu-me um sorriso. Era um sorriso estranho, largo demais. Mostrava dentes demais. "Tudo bem?" perguntei. "Perfeito", ela disse. "Tudo está simplesmente perfeito, Alice. Eu só queria ter certeza de que a cozinha deixaria tudo no ponto para o nosso próximo prato. Quero que esta noite seja especial." Meu estômago se contraiu. Sempre que a Camila dizia que queria que as coisas fossem especiais, geralmente significava que algo terrível estava prestes a acontecer comigo. Mas Juliano estava aqui. Estávamos em um lugar público. O que ela poderia fazer? Os garçons apareceram quase como se tivessem recebido um sinal, carregando bandejas de prata reluzentes. "O prato de sopa", Camila anunciou. "Juliano, você vai adorar isso. É um creme de abóbora cabotiá assada com óleo de trufas e sálvia. É a especialidade do chefe." Os garçons moviam-se silenciosamente ao redor da mesa, colocando tigelas fumegantes na frente de cada um de nós. A sopa tinha uma cor laranja rica e cremosa e cheirava incrivelmente bem, uma mistura de terra e doçura. Observei um garçom colocar uma tigela na frente da Camila, depois dos meus pais. Finalmente, um garçom diferente, um jovem que parecia agitado, com gotas de suor na testa, aproximou-se de mim. Ele colocou uma tigela à minha frente. Hesitou por apenas um segundo, com a mão tremendo levemente ao colocar a colher. Ele olhou para mim, depois lançou um olhar rápido e nervoso para a Camila. Camila o encarou de volta com os olhos duros e autoritários. O garçom imediatamente olhou para os próprios sapatos e retirou-se rapidamente. Eu deveria ter percebido ali. Deveria ter visto aquilo como um sinal de alerta. Por que aquele garçom estava tão nervoso? Por que a Camila o encarou daquela forma? Mas eu estava distraída. Juliano ainda falava comigo. "Então, Alice", Juliano disse, pegando sua colher, "depois deste jantar, quero seu cartão de visitas. Estou falando muito sério sobre aqueles mapas. Ficarei honrada", eu disse com o peito inchado de orgulho. "Vamos fazer um brinde primeiro", Camila interrompeu com a voz alta e aguda, cortando nossa conversa. Ela ergueu sua taça de vinho. "A minha família", ela disse, olhando ao redor da mesa. "Aos meus pais maravilhosos que sempre apoiaram as escolhas certas. E a minha irmã, Alice." Ela fixou os olhos em mim. Eles brilhavam com uma luz estranha. "A Alice", ela continuou, "que sempre tenta tanto. Que você finalmente receba exatamente o que merece." Meus pais brindaram com ela. "A Camila", meu pai comemorou. "A Camila", sussurrei, levantando meu copo de água. Eu não bebia álcool, mais importante, eu tinha que ter extremo cuidado com a comida. Todos naquela mesa estavam intimamente cientes da minha alergia. Sou mortalmente alérgica a crustáceos, especificamente caranguejo. Mesmo uma quantidade microscópica pode me enviar para um choque anafilático total. Minha garganta fecha, minha pressão arterial despenca e meu coração pode parar. Não é uma simples dor de estômago, é uma potencial sentença de morte. Sabíamos disso desde que eu tinha 5 anos. Toda a nossa família sabia. Toda vez que saíamos para comer, minha mãe fazia um espetáculo dizendo ao garçom: "Nada de frutos do mar para a mais nova. Ela é defeituosa." Camila sabia disso melhor do que ninguém. Ela costumava me atormentar com isso. Quando éramos crianças, ela me perseguia pela praia com um caranguejo morto em um espeto, rindo histericamente enquanto eu gritava e chorava em puro terror. Olhei para a sopa. Creme de abóbora. "Tem algum fruto do mar nisso?" Perguntei à mesa, mais por um hábito de vida inteira do que por preocupação real. "Não seja tão paranoica, Alice", minha mãe retrucou. "É abóbora. É um vegetal. Apenas coma sua sopa e pare de fazer drama."
É vegetariano, Camila disse suavemente. Ela pegou sua própria colher e tomou um gole delicado. Delicioso. Vá em frente, Alice. Experimente. É de morrer. Ela me observava. Não estava olhando para a própria comida. Estava observando minha mão. Peguei minha colher. A sopa parecia perfeitamente segura. Cheirava a abóbora e sálvia. Mergulhei a colher. O líquido era espesso e aveludado. Levei-o aos lábios. Lembro-me do gosto com perfeita clareza. Era doce, salgado e quente. Tinha gosto de outono. Mas então, por baixo da abóbora, havia outra nota. Algo rico, algo saboroso e oceânico. Engoli. Atingiu-me antes mesmo de a colher tocar a tigela novamente. Começou como uma sensação de formigamento nos meus lábios. Então, um gosto metálico e agudo inundou o fundo da minha boca. Parecia que eu tinha lambido uma bateria. Uma onda de calor explodiu no meu peito. Não foi uma construção lenta, foi instantâneo. Meus ouvidos começaram a zumbir, as palmas das minhas mãos começaram a coçar violentamente. Deixei cair a colher. Ela tilintou ruidosamente contra a porcelana. Alice? Juliano perguntou. Ele tinha parado de comer. Você está bem? Tentei respondê-lo. Tentei dizer, tem algo errado. Mas quando abri a boca, nenhum som saiu. Minha língua parecia enorme. Parecia estar inchando, preenchendo toda a minha boca. Minha garganta, minha via aérea, simplesmente tinha sumido. Era como se alguém tivesse despejado cimento líquido no meu pescoço e ele estivesse endurecendo em um instante. Segurei minha garganta com as duas mãos, o sinal universal de sufocamento, de eu não consigo respirar. Minha mãe olhou para cima, com o rosto transformado em uma máscara de irritação. Alice, por favor, não faça esses ruídos. Levantei-me da cadeira de um salto. Ela caiu para trás com um estrondo. Eu não conseguia puxar o ar. Tentei inalar, mas tudo o que saiu foi um som de assobio agudo. Um chiado. Pânico. Um pânico puro e gelado tomou conta de mim. Eu estava sufocando. Estava me afogando em terra firme. Olhei para meus pais. Eles estavam apenas me encarando com confusão, mas não com medo. Pareciam envergonhados. Ah, pelo amor de Deus, meu pai resmungou. O que ela está fazendo agora? Olhei para Juliano. Ele estava de pé, com o rosto pálido. Ele entendeu. Viu as urticárias começando a brotar no meu pescoço. Viu meus lábios começando a ficar azuis. E então olhei para Camila. Ela estava sentada perfeitamente imóvel, segurando sua taça de vinho pela haste. Estava sorrindo. Não era um olhar de confusão, não era um olhar de surpresa. Ela estava me vendo morrer e estava gostando. Ela está atuando, Juliano. Camila disse com a voz estranhamente calma e casual. Ela faz isso para chamar atenção. Sempre que o holofote não está nela, ela finge algum tipo de crise. Apenas ignore-a. Tropecei, minhas pernas cedendo sob mim. A falta de oxigênio estava fazendo a sala girar violentamente. Pontos pretos dançavam diante dos meus olhos. Caí no chão. Com força. Meu ombro bateu no tapete. Garrei o decote do meu vestido, rasgando o tecido. Eu precisava de ar. Precisava respirar. Meu peito arfava, tentando puxar oxigênio que não tinha caminho para os meus pulmões. Ajude-me! Eu gritava na minha cabeça. Mãe! Pai! Me ajudem! Levante-se, Alice! Minha mãe sibilou, seus olhos correndo pelo restaurante para ver quem estava assistindo. Você está envergonhando sua irmã. Eu jazia no tapete, ofegando como um peixe fora d'água. Podia sentir meu coração martelando contra minhas costelas. Tum, tum, tum. E então ele começou a falhar. Estava desistindo. Juliano não deu ouvidos a Camila. Não deu ouvidos à minha mãe. Ela não está atuando. Juliano rugiu, sua voz fazendo a sala inteira estremecer. Ela está tendo uma reação anafilática. Chamem o SAMU. Agora! Ele caiu de joelhos ao meu lado, sem se importar com seu terno caro. Segurou meu rosto. Alice, olhe para mim, ele gritou. Você tem uma caneta de adrenalina? Onde está? Pisquei. Minha bolsa.
Estava debaixo da mesa. Tentei apontar, mas meu braço parecia feito de chumbo. Camila riu, um som leve e cristalino. Juliano, sério? Você está caindo nessa? Ela está apenas prendendo a respiração. Alice, pare com isso, você está ridícula. Juliano a ignorou completamente. Ele estava revirando minha bolsa, despejando o conteúdo no chão. Batom, telefone, chaves. E então o tubo amarelo. A caneta de adrenalina. Ele a pegou. Não hesitou. Não perguntou se eu estava pronta. Arrancou a tampa de segurança e desceu o braço. Crack. Senti a agulha perfurar o tecido do meu vestido e entrar fundo no músculo da minha coxa. A dor foi aguda, mas eu a recebi bem. Significava que eu tinha uma chance. A adrenalina inundou o meu sistema. Meu coração deu um solavanco forte, mas não foi o suficiente. A reação era grave demais. O veneno estava concentrado demais. Minha garganta abriu, apenas uma fração. O suficiente para deixar sair um suspiro borbulhante. Mas a escuridão ainda estava se fechando. Eu estava sumindo. Ia morrer no chão de um restaurante de luxo enquanto minha irmã bebia vinho e assistia. Olhei para a mesa uma última vez. Do meu ângulo no chão, eu conseguia ver a parte de baixo da mesa, os sapatos vermelhos da Camila e a tigela. A sopa, eu sabia. Naquele momento, com meu cérebro privado de oxigênio, juntei todas as peças. O medo do garçom, a ida da Camila à cozinha, a tigela especial. Ela tinha feito aquilo. Eu não conseguia falar para acusá-la. Estava prestes a perder a consciência. Podia sentir Juliano segurando minha mão, gritando para alguém chamar os paramédicos. Eu tinha que contar a ele. Tinha que deixar uma pista. Com a última gota de energia que possuía, levantei minha mão. Ela tremia violentamente. Apontei um dedo trêmulo direto para a mesa, diretamente para a minha tigela de sopa. Fixei meus olhos nos de Juliano. Apontei para a tigela. Toquei meu dedo no ar. A tigela, a tigela, a tigela. Juliano olhou para onde eu apontava. Olhou para a sopa. Depois, olhou para a Camila. Camila não estava mais sorrindo. Ela me viu apontando. Seus olhos se arregalaram. Ela começou a esticar a mão para a tigela. Vou apenas tirar isso daqui, ela disse rapidamente com a voz subindo de tom. Tentei balançar a cabeça. Juliano a viu tentar pegar. Viu o pânico no movimento dela. E então a escuridão me levou. A última coisa que ouvi não foram meus pais me confortando. Não foi o som das sirenes. Foi a voz de Juliano Castro, fria como gelo. Não ouse tocar nessa tigela, Camila. E então, silêncio. Eu estava flutuando. Então era assim que se sentia ao morrer. A dor tinha ido embora. A queimação na minha garganta tinha diminuído para um entorpecimento surdo e pesado. Eu não conseguia sentir minhas mãos ou meus pés. Eu era apenas uma consciência, presa dentro de um corpo que tinha parado de funcionar. Estava deitada no chão do restaurante, com a bochecha pressionada contra a lã áspera e cara do tapete. Minha visão estava completamente preta, mas minha audição estava assustadoramente aguçada. É estranho as coisas que você ouve quando está morrendo. Você ouve o que as pessoas dizem quando acham que você não pode ouvi-las. Ouvi o tilintar de talheres em pratos em outras mesas. As pessoas ainda estavam comendo, alheias ao fato de que uma mulher estava sufocando a poucos metros de distância. Ouvi a voz da minha mãe. Ela não estava chorando. Parecia irritada. "Ricardo, ajude-a a levantar", ela sibilou. "Ela já provou o que queria. Todo mundo está olhando para nós. Isso é absolutamente humilhante." Eu queria gritar para ela. "Eu não estou atuando, mãe. Estou morrendo." Ouvi meu pai resmungar. Senti suas mãos agarrarem meus ombros enquanto ele tentava me puxar para uma posição sentada. "Vamos, Alice", ele resmungou. "Reaja. Você está estragando a grande noite da sua irmã." O movimento piorou tudo. Minha cabeça pendeu para trás. Minha via aérea, completamente inchada e fechada, torceu-se. Fiz um som, um ruído horrível, úmido e sufocado.
Parecia um ralo entupido lutando por ar. Meu pai me soltou. Ele simplesmente me largou e minha cabeça bateu no chão novamente. Ela está mole, Helena, meu pai disse, um pequeno traço de medo finalmente entrando em sua voz. Ela não está se segurando, ela apenas se comprometeu com o papel, Camila disse. Sua voz vinha de cima de mim, fria e divertida. Eu te disse, ela está com inveja. Quer estragar meu momento com Juliano. Não dê esse gosto a ela. Então, ouvi um som diferente, um rugido. Não toque nela. Era o Juliano. Ele empurrou meu pai para o lado. Senti a vibração quando seus joelhos bateram no chão perto de mim. Ele estava perto. Eu conseguia sentir o cheiro de sua colônia, sândalo e tabaco rico, misturado com o cheiro do meu próprio medo e suor. Alice! Ele gritou. Alice, fique comigo. A ambulância está a 2 minutos daqui. Ele segurou minha mão. Seu aperto era firme, a única coisa que me ancorava ao mundo. Ela está ficando azul. Juliano gritou para minha família. Olhem para os lábios dela. Olhem as urticárias. Vocês acham que ela consegue fingir urticária? Minha mãe exclamou. Meu Deus! Ricardo, olhe para o pescoço dela. Meu pescoço tinha inchado tanto que estava mais largo que minha cabeça. A pele estava de um vermelho furioso, coberta de vergões brancos. Parecia monstruoso. Finalmente, a realidade perfurou o delírio egoísta deles. Meus pais ficaram em silêncio. O constrangimento sumiu, substituído por um choque súbito e frio. Eles não estavam preocupados comigo morrendo. Estavam preocupados com a aparência disso. Mas Camila não conseguia parar. Ela não podia admitir que eu estava morrendo, porque então teria que admitir que ela tinha causado aquilo. É provavelmente apenas um ataque de pânico, Camila disse rapidamente. Ou talvez ela tenha comido algo antes de chegar aqui. Ela é tão descuidada. Então a porta da cozinha se abriu. Ouvi passos pesados e frenéticos. Era o chefe. Eu não conseguia vê-lo, mas conseguia ouvir o pânico em sua voz. Ele provavelmente tinha ouvido a confusão e a menção a uma ambulância. O que está acontecendo? O chefe perguntou com a voz trêmula de alarme. É a moça! As alergias! Camila interveio imediatamente. Volte para a cozinha, Pedro. Temos tudo sob controle. É apenas um mal-entendido médico. Não, Juliano latiu. Chefe, venha aqui. O chefe se aproximou. Senti sua presença pairando sobre mim. Ela está tendo uma reação, o chefe disse com a voz tremendo. Mas como? A sopa era de abóbora, sálvia, creme, caldo de legumes. Exatamente, Camila disse com a voz subindo de tom. Era vegetariana. Foi o que eu disse a ela. Então ela está obviamente fingindo. Ou comeu outra coisa. Houve uma pausa. Um silêncio que parecia pesado e perigoso. Senhorita Camila, o chefe disse lentamente. A senhora pediu a sopa. Sim, Camila retrucou. O creme de abóbora. Não, o chefe corrigiu. A senhora veio à cozinha, pediu a preparação especial. Senti o ar ser sugado da sala. Eu não fiz nada disso, Camila disse com a voz afiada. Você está confuso. Eu não estou confuso. O chefe estava gritando agora, seu medo tornando-o audaz. Ele sabia que sua reputação e talvez sua liberdade estavam em jogo. A senhora me disse que ela amava o sabor do mar, mas não podia comer a carne. Pediu-me para infundir o caldo com óleo. Que óleo? Juliano perguntou, com a voz baixa e mortal. O óleo de gordura de caranguejo, o chefe sussurrou. É concentrado puro, muito forte, muito caro. A senhora disse que era um agrado surpresa para ela. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Não apenas dos meus pais, mas dos garçons e dos clientes nas mesas próximas. Todos ouviram. Óleo de gordura de caranguejo. Não foi apenas contaminação cruzada, não foi um simples erro de cozinha. Foi uma dose concentrada da única coisa que poderia me matar. Seu mentiroso! Camila gritou. Eu nunca disse isso! Ele está mentindo, Juliano! Ele errou o pedido e está tentando me culpar. Eu tenho o bilhete.
O chefe gritou de volta. A senhora mesma escreveu no bilhete: adicionar óleo de caranguejo. Mesa 4, lugar 3. Eu tenho na cozinha. Meu coração estava ficando mais lento. A escuridão era total agora. Eu não conseguia mais sentir a mão do Juliano. Estava partindo, mas eu tinha ouvido. A verdade estava exposta. Camila tinha entrado na cozinha. Tinha encomendado o veneno. Tinha assistido eles colocarem na minha tigela, e então ela tinha se sentado ali, brindado ao meu futuro e me visto engolir. Era assassinato. Meu cérebro estava desligando, mas um único pensamento queimava intensamente na escuridão. Eu não vou morrer. Vou sobreviver e vou destruí-la. Não me lembro dos paramédicos chegando ou de ser entubada no chão do restaurante. Não me lembro deles cortando meu vestido preto favorito para colocar os eletrodos do eletrocardiograma. Mas lembro-me de acordar apenas por um momento no meio do caos. Estava sendo erguida em uma maca. O ar estava frio. Estávamos do lado de fora, na calçada. As luzes da ambulância piscavam contra minhas pálpebras fechadas. Vermelho, azul, vermelho, azul. A adrenalina da caneta e os medicamentos que os paramédicos tinham me dado estavam começando a fazer efeito. Meu coração corria como um pássaro preso, mas minha garganta tinha aberto o suficiente para eu puxar um fôlego. Foi áspero e doloroso, como inalar vidro quebrado, mas era ar. Forcei meus olhos a abrirem. O mundo era um borrão. Vi rostos pairando sobre mim. Um paramédico barbudo, minha mãe pálida segurando um lenço na boca, meu pai olhando para o celular, provavelmente checando se a notícia tinha vazado. E Juliano? Juliano estava bem ao lado da maca, segurando a bolsa de soro para o paramédico. Seu paletó tinha sumido, as mangas da camisa estavam enroladas. Eu tinha que falar. Tentei, mas com um tubo na garganta nenhuma palavra saiu. O pânico surgiu novamente. Se me levassem para o hospital, a mesa seria limpa. Os ajudantes levariam as tigelas, jogariam a sopa fora e as passariam pela máquina de lavar louça. A evidência sumiria. Seria a minha palavra contra a da Camila, e a Camila sempre vencia. Ela conseguia distorcer qualquer história. Sem a sopa, não haveria prova. Eu tinha que impedi-los. Estiquei a mão, sentindo-a como se fosse feita de pedra, e segurei o pulso do Juliano. Ele olhou para baixo imediatamente. Alice! Alice, está tudo bem. Você está indo para o hospital. Balancei a cabeça violentamente, o movimento fazendo minha visão oscilar. Apontei de volta para as portas do restaurante. Eu não conseguia falar, então movi os lábios formando as palavras, repetidamente. A sopa. Juliano franziu a testa, inclinando-se mais perto. O quê? A sopa. Eu gesticulei com os lábios novamente, apertando o pulso dele tão forte que minhas unhas cravaram em sua pele. Encarei seus olhos, implorando para que ele entendesse. Guarde-a. Juliano Castro era um bilionário por uma razão. Ele não chegou lá sendo lento. Olhou para meus olhos desesperados, depois para o restaurante. Lembrou-se das palavras do chefe sobre a preparação especial. Ele entendeu. Endireitou o corpo, entregando a bolsa de soro para o paramédico. Vão, Juliano disse aos médicos. Salvem-na. Então, ele se voltou para o chefe de sua equipe de segurança, um homem enorme chamado Gomes, que estava perto da limusine. Gomes, Juliano latiu. Senhor, isole o restaurante, Juliano ordenou, sua voz como aço frio. Ninguém sai, especialmente a equipe da cozinha, e ninguém toca na mesa 4. Meus pais pareciam perplexos. Juliano, meu pai perguntou, o que você está fazendo? Precisamos ir para o hospital. Vocês vão, Juliano disse, sem sequer olhar para eles. Eu fico aqui. Por quê? Minha mãe perguntou. Por quê? Juliano disse, seu olhar fixo na entrada do restaurante onde Camila estava parada, pálida e trêmula. Preciso preservar a cena do crime. Cena do crime. As palavras pairaram no ar frio da noite. Minha mãe estremeceu como se tivesse levado um tapa. Juliano, por favor, isso é um pouco dramático. Foi um erro, uma confusão com a alergia.
Tentativa de homicídio não é uma confusão, Helena, Juliano disse. Voltou-se para Gomes. Quero a tigela de sopa do lugar da Alice lacrada. Quero o bilhete do chefe que ele mencionou. Quero as imagens das câmeras de segurança da cozinha. Se alguém tentar apagar ou lavar qualquer coisa, detenha-os para a polícia. Camila ouviu. Eu a vi de trás da ambulância enquanto me colocavam para dentro. Ela estava sob o toldo do restaurante. Quando Juliano disse câmeras de segurança, os joelhos dela fraquejaram. Ela teve que se segurar no suporte do manobrista para não cair. Ela sabia que não tinha sido apenas cruel, ela tinha deixado um rastro. E pela primeira vez, ela não estava lidando com nossos pais, a quem podia manipular com lágrimas. Estava lidando com Juliano Castro. E Juliano Castro destruía pessoas que mentiam para ele. Os paramédicos bateram as portas da ambulância. A última coisa que vi foi Juliano marchando de volta para aquele restaurante como um general indo para a guerra e Camila sozinha na calçada, parecendo pequena, apavorada e culpada. A sirene uivou enquanto a ambulância acelerava. Fechei meus olhos, lágrimas escorrendo, não de dor, mas de alívio. Eu quase tinha morrido. Minha garganta estava em carne viva, meu corpo estava em choque, mas eu tinha vencido o primeiro round. Eu tinha preservado a arma. A emergência foi um borrão de luzes e agulhas, mas minha mente estava cristalina. Eu não era a Alice Sombra. Eu era a vítima de um crime violento e ia garantir que a culpada pagasse. Meus pais chegaram 20 minutos depois. Entraram na sala de trauma enquanto uma enfermeira ajustava minha máscara de oxigênio, mas não correram para o meu lado. Ficaram ao pé da cama, parecendo cansados e irritados. Bem, minha mãe disse, agarrando sua bolsa, o Juliano está fazendo um escândalo enorme no restaurante. A polícia está lá. É um pesadelo completo, Alice. Eu apenas a encarei. Ainda não conseguia falar, mas meus olhos diziam tudo. Eu quase morri, pensei. E você está preocupada com um escândalo? A Camila está um caco, meu pai acrescentou. Está chorando no carro. Diz que não queria que você ficasse tão mal. Ela só queria, você sabe, dar um susto. Foi uma brincadeira, Alice. Uma piada de mau gosto. Uma brincadeira. Tentativa de homicídio era uma brincadeira porque a Camila tinha feito. Meu pai suspirou. Precisamos que você diga ao Juliano para parar com isso. Quando a polícia vier falar com você, apenas diga que foi um acidente. Diga que esqueceu de checar os ingredientes. Não podemos ter a Camila indo para a cadeia. Isso arruinaria a carreira dela. Arruinaria o nome da família. Olhei para eles, as pessoas que me criaram, pedindo para eu mentir, para encobrir minha própria tentativa de assassinato para salvar a reputação da filha de ouro. Algo dentro de mim se estilhaçou. E então, algo mais endureceu no lugar, como a tinta ferrogálica preta e permanente com que eu trabalhava. Alcancei a prancheta da enfermeira e uma caneta. Minha mão tremia, mas escrevi no verso de um formulário médico. Saiam daqui. Mostrei a eles. Alice, seja razoável, minha mãe começou. Bati a prancheta contra a grade da cama. Bang. Apontei para a porta com os olhos selvagens. Eu devia parecer aterrorizante, com o rosto inchado e os tubos. A enfermeira interveio. Vocês ouviram? Precisam sair. Agora. Meus pais olharam para mim com desgosto, como se eu fosse quem estava causando o problema. Então giraram e saíram. Eu estava sozinha no quarto de hospital, mas não me sentia fraca. Deitei-me, visualizando a tigela de sopa sentada naquela mesa. Aquela tigela era meu bilhete premiado. Era meu escudo e minha espada. Eu não precisava dos meus pais, não precisava do amor deles. Eu tinha a evidência e amanhã eu ia ligar para um advogado, não um amigo da família. Ia ligar para Vicente Neves, o advogado de danos pessoais mais agressivo da cidade, um homem que meu pai detestava porque ele destruía famílias. Ótimo, pensei enquanto a exaustão me puxava. Que ele destrua esta. Pelos 4 dias seguintes, fiquei naquela cama de hospital.
Minha garganta parecia forrada com lâminas de barbear e minha voz estava reduzida a um sussurro doloroso. Mas minha mente estava mais barulhenta do que nunca. Geralmente, era assim que acontecia. Camila fazia algo horrível. Eu me machucava, meus pais me diziam para superar e seguíamos em frente. Eles contavam que isso aconteceria de novo. Meu celular não parava. Dezenas de chamadas perdidas e mensagens. Alice, atenda. Precisamos coordenar nossa história. Não fale com ninguém até falarmos. A Camila está transtornada. Por favor, não seja dramática. E da Camila, nem uma única mensagem, nem uma palavra de desculpas. Na segunda manhã, um detetive da polícia veio ao meu quarto. Senhorita Siqueira, ele disse gentilmente, temos um relatório do senhor Juliano Castro sobre um incidente no Aurélia. Ele alega envenenamento intencional. Precisamos do seu depoimento. Sua irmã tentou te prejudicar? Minha mãe, que tinha entrado escondida, pulou. Policial, foi um mal-entendido. Minhas filhas fazem brincadeiras. Não precisamos de um relatório. O detetive olhou para ela, depois para mim. Senhorita Siqueira, deseja prestar queixa? Olhei para minha mãe, seus olhos me implorando. Se eu prestasse queixa agora, Camila seria presa. Seria público, feio. Meus pais me pintariam como a vilã. Eu precisava ser mais esperta. Precisava vencer antes mesmo de a guerra começar. Olhei para o detetive. Não estou pronta para dar um depoimento. Sussurrei, com a voz rouca. Minha mãe soltou um suspiro de alívio. Viu? Ela está bem. No entanto, continuei, olhando direto para o detetive. Estarei constituindo um advogado. Meu advogado entrará em contato se decidirmos prosseguir criminalmente. O rosto da minha mãe caiu. Advogado? Alice, o que você quer dizer? Não precisamos de advogados. Somos família. Ignorei-a e a expulsei novamente. Então peguei meu telefone. Não procurei por advogados bonzinhos. Procurei pelo nome que meu pai mais odiava, Vicente Neves. Meu pai, um consultor corporativo, odiava o Vicente porque ele era um tubarão que processava grandes empresas e não se importava com sobrenomes. Ele se importava em vencer. Liguei para o escritório dele. Escritório de Vicente Neves. Meu nome é Alice Siqueira, eu disse com dificuldade. Fui envenenada no restaurante Aurélia na noite de terça-feira. A testemunha principal é Juliano Castro. Houve uma pausa. O nome Juliano Castro abria portas. Aguarde, por favor. 30 segundos depois, uma voz profunda e suave estava na linha. Senhorita Siqueira, ouvi sobre o incidente. O Castro mandou fechar o lugar. Por que está me ligando? Porque minha família quer que eu diga que foi um acidente, eu disse, e eu quero arruiná-los. Vicente Neves riu, um som seco e sombrio. Posso estar no hospital em 1 hora. Quando Vicente chegou, parecia menos um advogado e mais um matador de aluguel em um terno de 3 peças. Ele era alto, careca e tinha olhos que não perdiam nada. Ouviu enquanto eu contava tudo. A tigela é a chave, Vicente disse. O Castro está com ela. Sim, a segurança particular dele a pegou. Bom, isso garante a cadeia de custódia. Se a polícia estivesse com ela, seu pai poderia mexer os pauzinhos. Ninguém rouba o Juliano Castro. Vicente recostou-se. Aqui está a situação, Alice. Podemos ir à polícia. Camila é presa. Paga fiança. Contrata um advogado caro. Um júri pode acreditar que foi uma brincadeira que deu errado. Ela pega liberdade condicional. Você não ganha nada além de uma família que te odeia. Balancei a cabeça. Era exatamente esse o meu medo. Ou, Vicente disse, com um sorriso cruel nos lábios, nós a fazemos sangrar. Tratamos isso como um caso de agressão civil. Construímos uma montanha de evidências tão alta que ela vai se afogar. Ameaçamos com um processo tão público e danoso que ela pagará qualquer coisa para que desapareça. Não queremos apenas justiça, Alice. Queremos vantagem. Quero que ela admita, eu disse, e quero que eles paguem. Eles vão pagar, Vicente prometeu.
Vamos processar por imposição intencional de estresse emocional e agressão. E como ela fez isso, em uma capacidade profissional, talvez consigamos arruinar a reputação dela tão profundamente que ela nunca mais trabalhará nesta cidade. Faça isso, eu disse. Uma coisa, Vicente disse, levantando-se. Você fica em silêncio. Nada de redes sociais, nada de mensagens para seus pais, nada de falar com a Camila. O silêncio é nossa arma. Deixe que entrem em pânico. Deixe que achem que você está fraca. Eu consigo fazer isso, eu disse. Ótimo, vou conseguir as provas. Você melhore. Pelos 4 dias seguintes, segui suas ordens. Meus pais vinham ao hospital diariamente. Eu fingia estar dormindo ou apenas encarava a parede. Alice, por favor, fale conosco, meu pai implorava. A Camila está um desastre. Vamos pagar suas contas médicas, minha mãe oferecia. Vamos te mandar em uma viagem. Apenas assine um papel dizendo que foi um acidente. Eu não respondia. Eles achavam que meu silêncio era depressão. Não sabiam que eu estava apenas esperando os resultados do laboratório. Recebi alta 1 semana depois. Troquei as fechaduras do meu apartamento e esperei. 2 dias depois, Vicente veio ao meu apartamento com uma pasta grossa. Ele expôs os documentos um por um. Exibição A. O relatório toxicológico de um laboratório forense particular. Juliano enviou a sopa para os melhores. Vicente disse. Olhe os números. Olhei. O relatório mostrava uma alta concentração de lipídios de crustáceos. A concentração era de 15%, Vicente disse. Isso não é um respingo de uma colher errada. Isso é um despejo deliberado, uma dose letal. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Exibição B. O depoimento do chefe. O Pedro está apavorado com o Juliano. Vicente explicou. Ele cantou como um canário. Li a declaração. A senhorita Camila Siqueira entrou na cozinha às 19h45. Pediu o óleo de caranguejo. Eu disse a ela que a irmã tinha alergia. Ela disse, eu sei, é só um pouquinho. Quero dar uma lição nela por ser fresca com comida. Não se preocupe, ela tem remédio. Ela me observou despejar. Mandou colocar mais. Ela mandou colocar mais, sussurrei. Intenção, Vicente disse. Malícia. Exibição C. As mensagens. Como você conseguiu as mensagens dela? Juliano Castro checou os registros do telefone da empresa. Ele me mostrou o print, 20 horas e 2 minutos antes da sopa, prestes a dar um susto no jantar. A irmãzinha está sendo um tédio. Assista a isso. 20 horas e 15 minutos, enquanto eu estava sufocando. Meu Deus, ela é tão dramática, se jogando no chão. É hilário. Ela estava mandando mensagens enquanto eu morria. Estava rindo. Exibição D. A prova definitiva. Mas isso, Vicente disse, puxando a última folha, é o que a coloca na cadeia. Era uma lista de buscas na internet do computador de trabalho da Camila. Qual a quantidade de crustáceos para causar anafilaxia? É possível sentir gosto de óleo de caranguejo em sopa de abóbora? É crime dar o alérgeno a alguém como brincadeira? Pena para homicídio culposo. Parei de respirar. Ela tinha pesquisado. Sabia que aquilo poderia me matar. Isso não é uma brincadeira, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Isso foi premeditado. Exatamente, Vicente disse. Fechou a pasta. Temos o suficiente para colocá-la na cadeia por 10 anos, mas não vamos à polícia ainda. Não, eu disse, lembrando do plano. Porque se ela for para a cadeia, não tem dinheiro. Você consegue justiça, mas continua sem nada e traumatizada. Queremos que ela sangre dinheiro primeiro. Ele puxou uma carta de notificação. Detalhava todas as evidências. Afirmava que estávamos preparados para entrar com uma ação civil e entregar tudo ao Ministério Público em 48 horas, a menos que nossos termos fossem aceitos. Quais são os termos? Perguntei. Confissão total de culpa, uma medida protetiva e um acordo em dinheiro por danos morais, sofrimento, contas médicas e danos punitivos. Quanto? Vicente olhou para mim. Quanto eles valem? A casa dos seus pais? Os investimentos da Camila?
Pensei em todos os anos sendo uma sombra, no terror no restaurante, nos meus pais me dizendo para mentir. Quero o suficiente para começar minha própria vida, eu disse. Quero abrir meu próprio estúdio de restauração. Quero nunca mais pedir um centavo a eles. 4.200.000 reais, Vicente disse. Meus olhos se arregalaram. Isso é muito dinheiro. É um número específico, ele explicou. Se pedirmos 20 milhões, eles lutam. Mas 4 milhões. É quase tudo o que eles têm, mas é possível. Eles podem hipotecar a casa. Dói, mas é possível. É o preço da liberdade dela. Eles nunca vão pagar, eu disse. Vão, Vicente disse calmamente, porque a alternativa é a Camila ir para o presídio por 8 anos e se tornar uma criminosa condenada por violência. Ele deslizou a carta para mim. Eu envio? Peguei uma caneta. Não hesitei. Envie, eu disse, e diga a eles que tem 24 horas para responder. Vicente levantou-se. Descanse um pouco, Alice. Amanhã vai ser um dia muito barulhento. Fiquei sozinha na minha cozinha, mas não me sentia triste nem assustada. Sentia-me poderosa. Por 27 anos, eu tinha sido a frágil. Agora Camila era quem tinha rachaduras em sua fundação e eu estava segurando o martelo. A reunião foi na sexta-feira, em uma sala de conferências neutra no centro. Usei um terninho branco. Queria parecer clínica, limpa, como a pessoa que conserta as coisas, não a vítima que está quebrada. Eles vão tentar apelar para suas emoções, Vicente alertou. Você não diz nada. Deixe o papel falar por você, concordei. Meus pais entraram primeiro, parecendo 10 anos mais velhos. Depois veio Camila, instruída por seu advogado, usando um cardigan rosa suave e sem maquiagem, uma fantasia de inocência. Sentou-se à minha frente, seus olhos se enchendo de lágrimas ensaiadas. Alice, ela soluçou. Sinto muito. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Viu? Ela está arrependida, Alice. Minha mãe implorou. Não podemos deixar isso para trás? Vicente jogou uma pasta na mesa com um estrondo pesado. Doutor Figueiredo, ele disse ao advogado deles. O senhor viu a notificação? Vimos, Figueiredo disse nervosamente. E francamente, o valor é absurdo. 4 milhões por uma reação alérgica. Minha cliente oferece 50 mil e um pedido de desculpas sincero. Foi uma brincadeira, Camila sussurrou, limpando os olhos. Eu não sabia que seria tão ruim. Fiquei em silêncio, meu rosto como uma máscara de pedra. Vicente sorriu, uma visão aterrorizante. Você não sabia? Perguntou. Não, Camila insistiu. Vicente deslizou um papel pela mesa. Exibição de Histórico de buscas do notebook da Ré. Terça-feira de manhã. Figueiredo leu. Seu rosto ficou pálido. O que é isso? Meu pai perguntou. Vicente leu em voz alta para a sala. Busca 1. Qual a quantidade de crustáceos para causar anafilaxia? Busca 2. É crime dar o alérgeno a alguém como brincadeira? Busca 3. Pena para homicídio culposo. A sala ficou em silêncio absoluto. Camila parou de chorar. Você pesquisou sobre homicídio? Minha mãe sussurrou. Eu só estava curiosa. Camila gaguejou. Significa premeditação. A voz de Vicente era dura como ferro. Significa que você sabia que o risco era a morte. Significa que isso não foi uma brincadeira, Camila. Foi um atentado. Ele se inclinou para a frente, fixando os olhos nos meus pais. Aqui está a realidade. Temos o relatório toxicológico, o depoimento do chefe, as mensagens dela e este histórico de buscas. Se sairmos desta sala, eu vou ao Ministério Público. Ela está olhando para 8 a 10 anos em um presídio estadual. Camila começou a tremer de verdade desta vez. Resolva isso, ela sibilou para o advogado. Eu não posso resolver isso, Camila, Figueiredo disse. Isso é condenável. Você vai para a cadeia. Meu pai colocou a cabeça nas mãos. O que vocês querem? Perguntou com a voz oca. Os termos da carta, Vicente disse. 4.200.000 transferidos em 72 horas e um acordo de confidencialidade assinado. Se pagarem, Alice não fala. Camila fica fora da cadeia.
Não temos esse dinheiro, minha mãe gritou. É nossa aposentadoria, a casa. Finalmente eu falei. Olhei para minha mãe, a mulher que me mandou ficar quieta enquanto eu estava sufocando. Então escolham, eu disse suavemente. Todos olharam para mim. Escolham, repeti, o dinheiro de vocês ou a liberdade da Camila? Minha mãe olhou para Camila, que retribuiu o olhar, pequena e patética. Mãe, por favor, Camila sussurrou. Eu não posso ir para a cadeia. Meu pai soltou um suspiro longo e trêmulo, seus olhos cheios de puro ressentimento por mim. Nós vamos pagar, ele disparou. Eles assinaram os papéis, abrindo mão de sua segurança financeira. O peso no meu peito sumiu. Não era pelo dinheiro, era pelo custo. Por toda a minha vida, me machucar tinha sido de graça. Finalmente, a conta tinha chegado. Faz 1 ano desde aquele dia. Estou de pé em um galpão grande e iluminado pelo sol na Vila Madalena. Cheira a papel velho, couro e cedro. Uma placa de latão na porta diz: Siqueira Conservação e Restauro. Usei bem o dinheiro do acordo. Investi em mim mesma. Comprei este prédio, os melhores equipamentos e construí um santuário para coisas quebradas. Tenho 3 funcionários. Tratamos os livros e uns aos outros com respeito. Meu maior cliente é Juliano Castro. Ele demitiu a Camila com um comunicado à imprensa citando má conduta grave, uma sentença de morte no mundo das relações públicas. Ele veio até mim 1 mês depois que abri, trazendo seus mapas marítimos. Você tem um dom, Alice, ele me disse. Você vê o valor em coisas que outras pessoas ignoram. Ele me confiou todo o seu arquivo particular. Aquele contrato sozinho vale mais do que o antigo salário da Camila. Meus pais estão sem nada. Meu pai ainda trabalha, amargo e cansado. Eles me mandam cartões de aniversário que eu não abro. Quanto a Camila, ouvi dizer que ela é supervisora de turno em um call center em alguma cidade pequena no interior. Ela não tem mais público. No meu trabalho, falamos sobre vício intrínseco, quando os próprios materiais de um livro causam sua destruição. Você não pode consertar isso, só pode separar a podridão das partes saudáveis. Foi o que eu fiz. Eu não destruí minha família, eu apenas removi o ácido, separei-me da podridão. Pego um bisturi e olho para o diário desgastado do século XVIII à minha frente. Parece arruinado, mas eu sei que não está. Deslizo a lâmina sob o mofo e o levanto. Por baixo, o papel está limpo. A história ainda está lá. Eu estava quebrada, fui envenenada, quase fui apagada, mas eu me restaurei. E esta versão? A que sobreviveu? Ela é inquebrável. Não foi fácil compartilhar isso, mas sei que não estou sozinha. Se você já se sentiu como a sombra na sua própria família, ouviu para ficar quieto para manter a paz, foi ferido por aqueles que deveriam te proteger, quero que saiba. Você não é defeituoso. Você apenas está cercado por pessoas que não veem seu valor. E às vezes, a única maneira de curar é se afastar. Se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão de se inscrever. Compartilhe histórias como esta para nos lembrar que somos mais fortes do que aqueles que tentam nos quebrar. E por favor, deixe um comentário abaixo. Diga-me de onde você está ouvindo ou compartilhe sua própria história de sobrevivência. Eu leio cada uma delas. Fique seguro, mantenha-se forte e lembre-se de preservar sua paz. Fim da história.